Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todos bem-vindos. Muito boa noite para vocês. Segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, está começando no YouTube, no Twitch, mais uma live do Papo Veloz e a gente já pede, antes de qualquer coisa, aquele pedido que a gente sempre faz para todos vocês. Deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem o nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Assim a gente cresce cada vez mais. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Nosso programa tá no YouTube, as lives estão no Twitch agora. Você pode encontrar também nas plataformas digitais ou assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Vamos para mais uma live, mais um fim de semana de destaque que nós tivemos aqui dentro do esporte a motor. Então a gente já vai começar a nossa live de hoje, que Eric Von Draxler já está aqui do nosso lado, não tão do lado assim, tem quase 500 quilômetros de distância entre este ex-gordo que vos fala e este cidadão que está ali ajeitando a sua sobrancelha, porque, enfim, fim de semana tá aí. Eric Von Draxler, boa noite pra você. Só uma correção, Rodrigo. Fim de semana não tá aí, fim de semana já foi. Verdade. O debate do fim de semana está aí. Então você, por favor, atente para a forma como você põe as coisas que você bota no ar para que nosso público possa entender o que a gente tá falando, né? Afinal de contas, os caras tirar para nossos contextos e inventar bosta aqui é dois palitos. Boa noite para todos vocês que estão aqui acompanhando o nosso programa, tanto no Você Tubo quanto no site Coxinho. Esse final de semana de corridas que não acabam na bandeirada, afinal de contas, é a FIA fazendo escola, e ainda mais quando você vai transportar isso para onde? Brasil! Genial, né? Até bugou aqui meu fone de ouvido. Pois é. Tem coisas, mas enfim, a gente vai debater. Não vamos nos estressar. Deixa eu abrir aqui um outro videozinho que a gente vai falar daqui a pouco, ok? Vamos ver os comentários. O pessoal já está deixando os comentários com a gente. Michael Nopak, like deixado como sempre. Obrigado, Michael. Obrigado pela participação de sempre. Boa noite, bandeirada. Seria, Matheus. Foi até 2021. Carlos Fonseca, boa noite, Papo Veloz. Estamos juntos em mais uma. Estamos juntos sim. Muito bacana. E a gente pensando que a truck ia ser decidida só e apenas na pista. Pois é. Tem algumas razões para isso. Boa noite para a irmã. Carlos Fonseca tirando onda com a minha cara, é claro. Falando, eu já acertei o botão de iniciar a live. Lógico, agora é o primeiro que eu fico olhando. Entra no meu Twitch. Isso me fez lembrar aquela musiquinha do... acho que é do Shrek, não sei, da cartinha que fica lá. A camisa, shampoo, lave bem o seu pé. Do Loki Nossa, na versão original... Denis Machado, boa noite pra você. Boa noite, Denis. Luiz Felipe. Luiz, boa noite pra você. Mandou bem pra caramba você e todo o pessoal da High Speed TV. E os críticos que foram encher o saco de vocês lá, por causa de informação, fala pro Matheus que ele é um lorde, porque eu já tinha mandado todo mundo lá pra Portugal de navio. Vocês mandaram bem pra caramba ontem na transmissão. Ô, Rodrigo. Boa noite pra mãe. Agora pode falar, Eric. Eu queria falar o seguinte, a título de curiosidade, na versão original dessa música, a letra diz, traduzindo novamente, assim, não toque na grama e limpe bem a sua face. Mas tá bom, né? Exatamente.
Eles conseguiram fazer a mesma coisa na hora que eles fizeram a versão brasileira, né? Principalmente com os bonequinhos virando Exatamente, virando o traseiro. Depois vira a cara. Que ficou sensacional por isso. Luiz, vocês são sensacionais. Vocês mandam bem pra caramba. O Rodrigo só tá falando isso porque puxa o saco do Luiz, porque o Luiz é fã do McLaren. Mentiroso, né? Eu não sou carioca. Eu elogio todo mundo. Carioca que é metido a dizer, eu sou de tudo, meu irmão. Só faltou o meu irmão. Aqui em São Paulo é mano. Tudo em São Paulo é mano. Pior que eu falo mano. Pior que eu sou carioca e falo mano. Olha que bizarro. Aqui em Santos não vou falar meu. O meu. Pô, meu. Parece aquele personagem que ficou Anísio, antigo. Lembra do pô, mãe? O jovem. É. Pô! Bora! Meu. Bora? Vamos. Mas antes da gente falar da decisão da Copa Truck, que é o principal assunto, a gente tem um outro assunto muito bacana pra gente poder falar, que tá relacionado aos monopostos. Monopostos, tem uma grande notícia, a Fórmula Regional Europeia terá mais um Brazuca no ano que vem. Pedro Clerot, campeão, o primeiro campeão da Fórmula 4 Brasil, ele já anunciou nas suas redes sociais que estará já na... Deixa eu pegar até a equipe que ele vai correr no ano que vem. Tá ficando bacana esse grid da Freca. E, enfim... Deixa eu só pegar rapidinho. Antes, fazer o seguinte, Eric, me ajuda nessa. Só pegando em que equipe que o Clerot vai correr no ano que vem, enquanto a gente ouve o próprio falando sobre a expectativa dele. Vamos ouvir? Vamos lá. Bom, fala pessoal, aqui é o Pedro Clerot. Como vocês viram, hoje vou estar participando da Fórmula Regional junto com a Van Amersfoort Racing em 2024. Estou muito feliz com esse anúncio, com essa equipe. Acho que tomei a decisão certa, estou me sentindo em casa com a equipe, já tive com eles em alguns treinos aí. Então vamos pra cima, vai ser um ano novo pra mim, novo carro, novas pistas, mas tô me sentindo preparado. Junto com a equipe a gente tem feito um trabalho muito bom aí já nos treinos, então conto com a torcida de vocês, sem dúvida vai ser um ano incrível pra gente aí. É isso, valeu. Eric, não precisa procurar, ele já respondeu na equipe, já tava até com o macacão, ele vai correr na Van Amersfoort. A Van Amersfoort gosta de brasileiro, viu? Até porque, ó, só nesse ano eles tiveram Caio Collet na Fórmula 3, eles tiveram Matheus Ferreira na Fórmula 4 italiana, eles tiveram Ricardo Garcia Filho e o Fernando Barrichello na Fórmula 4 espanhola, né? Sim. E assim, o Clerot, ele entra no grid da próxima temporada, que já tem confirmados por enquanto até o Antes de você momento. falar rapidinho, deixa eu só passar. Em 2022 ele competiu aqui na Fórmula 4 Brasil, ele foi o campeão. Ano passado ele esteve na Fórmula 4 espanhola, só que pela MP, que é outra equipe que gosta de brazuca também. E agora ele vai pra Freca, então, ou seja, a cada ano ele tá subindo um degrauzinho. E o melhor, Eric, criando o seu... É preciso, é necessário, tá? Além do talento que ele tem, além da cabeça centrada que ele tem, você tem que ter um networking. Sim. Precisa. E ele tá construindo isso. Com equipes... Sozinho ninguém tem lugar nenhum também, né? E com equipes que realmente acrescentam dentro do esporte motor. Até agora, o passo dele rumo à Fórmula 1... Pode ser que desvie no meio do caminho, ele vá para outra categoria, a gente nunca sabe, mas o caminho dele está sendo trilhado, como diria New Kids on the Block, step by step.
Bom, vamos lá. Lembrando, só de informação para a MP, se for da MP, que também gosta de brasileiro também, a MP já teve o Sete Câmara, já teve o Drugovic, já teve o Drugovic, pela qual ele foi campeão em 22, né? E aí vamos lá, confirmados para 24 por enquanto, né? Nós temos aqui na Prema a Marta Garcia e o Hugo Chukwu, ele é americano, apesar desse nome que tem muito cara de ser nigeriano. Deve ter um pé na Nigéria ele, né? Deve ser filho de... Não, exatamente, é filho de uma nigeriana, né? De uma não, né? De um nigeriano. Ah, não, é uma mesmo, tá certo. É filho de uma nigeriana com um italiano. E, enfim. Por isso que, mas enfim, ele é americano. A Prema com a Marta Garcia, o Hugo Chukwu. A RACGP com o finlandês Tuukka Taponen. A RPM, que é uma equipe italiana, com Noah Stromstad, da Dinamarca. Nós temos a Santelok com Teófilo Nael, Matteo de Paulo e Enzo Peugeot. E a Van Amersfoort com Pedro Clidot. Nesse grid, por enquanto, que já temos 2, 4, 6, 8 pilotos confirmados, desses 8 são 6 estreantes e a Marta Garcia, obviamente. A Fórmula Renault da temporada anterior, que teve carro pra caramba. Teve carro pra caramba, mas dá pra... Foi mal. Dá pra prever como é que vai ser um grid pesadíssimo no que vem. Tem muita gente ainda para ser confirmada. Esse grid vai encher. Obviamente. O grid da Freca nesse ano teve para lá de 30 e tantos pilotos. Olha, pra você ter uma ideia, Rodrigo, isso que eu ver aqui agora. Não sei, assim, eu teria que verificar quantos competiram em todas as corridas, mas teve 42 pilotos inscritos elegíveis para marcar ponto ao longo da temporada toda. A temporada inteira, se eu for parar para ver, vai demorar um bocado, mas tirando aqui os 8 primeiros, sim. Os 8 primeiros disputaram a temporada inteira. Aí teve mais 3, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, chutando, tá? 20 pilotos que fizeram todas as corridas. Não sei se eram 20 carros para cada no grid, devia ser um pouco mais. Bastante gente, muita gente. Para uma categoria regional. E cada vez mais vai sendo levado a sério. Cada vez mais está sendo levado a sério, Eric, que o André Antonelli pulou direto para a Fórmula 2. A Prema não quis esperar ele na Fórmula 3, não. Já lançou ele para 2, direto. Aliás, por falar em Fórmula 3, vou dar uma zoiada, quero tirar uma dúvida aqui enquanto o Eric. Deixa eu dar uma... E cabe mencionar também, Rodrigo, que o grid a temporada da Freca do ano que vem vai passar por Hockenheim, Spa, Zandvoort, Hungaroring, Mugello, Paul Ricard, Imola, Red Bull Ring, Barcelona e Monza. A temporada começa em 11 de maio em Hockenheim e fecha no dia 27 de outubro em Monza. São 10 etapas duplas. São 10 etapas duplas ao longo da temporada. E a pontuação é a mesma da Fórmula 1, 25 Sim. Outra notícia rapidinho dos monopostos, Eric, vale a gente falar rapidinho aqui, que é da Fórmula 1 Academy. A Abby Pulling, britânica, foi confirmada pela Alpine como a sua pilota. Ela vai correr na equipe Rodin Carlin, mas vai usar as cores da Alpine, então é mais uma confirmada.
Muito bom, né? Sensacional. Ô, Rodrigo, já que você falou de F1 Academy, só pela piadinha, antes de a gente poder pular pro próximo assunto, o caso da FIA soltando a acusação e depois todos os times chegarem e falarem que ninguém tem nada a ver com isso, o lance esse meme da FIA foi uma... você daria pra dizer que foi uma trucada na mão de 11? Não, trucada na mão de 11 não, mas eu acho que eles tentaram trucar com ouro. Pica-fumo, né? Vamos ver. Ou pra quê? Porque o truque que tu joga é o truque paulista, né? Ou então baseado no truque mineiro. Foi querer trucar sem o zap, né? Sem o zap na mão. Trucou com o trem. Trucou sem o zap na mão. Clero, boa sorte pra você. É mais um trilhando bons caminhos. Acho que o único que a gente fica esperando, os dois, né? Que a gente fica esperando ver o que vai sair é o Caio Collet, se ele vai mesmo pra Indy. Tava fazendo testes na Indy. Na Indy Next, né? Deixa claro isso. Sim. Pode ser que ele feche lá. E o Rafael Câmara, que era piloto da Prema, na Freca, e ainda não tem o destino certo. Não vai pra Prema na Fórmula 3, porque a Prema já fechou seu plantel na Fórmula 3. Agora é só esperar. O Rafael Câmara, por enquanto, ele teve... Por enquanto, nada. Estamos esperando. Mas tem futuro, viu? No passado ele foi campeão do WSK. Aguarde que ele tem futuro. Sim. Guarde que o moleque é dos bons. Vamos à próxima. Encerrando os monopostos. Oi? Não, vamos lá, tô falando. Não, agora é momento de treta. Agora peraí, primeiro a vinheta séria, né, do alerta de título, claro. Agora, da Fórmula 3. Exato, agora nesse caso a gente tem que pôr essa aqui, ó, Eric, ó. Senta que lá vem a história. Porque a história vem desde o início da semana. Vamos falar da Copa Truck. Antes da gente cair para os melhores momentos, eu quero deixar uma pergunta aqui. Quem estiver assistindo pode... quem estiver assistindo essa live, copia a pergunta, printa nosso rosto, põe o link, escreve essa pergunta, igual vocês gostam de fazer quando a gente fala perguntas retardadas, ou comentários aleatórios, vocês gostam de pôr a frase entre aspas, botar Vilela, Rodrigo ou Von Draxler, Eric. Façam isso agora, eu quero que vocês perguntem aqui. O que o Roberval Andrade fez para boa parte da torcida, dos fãs de esporte motor, ficarem com tanto ódio dele nesse fim de semana? Cara, porque não é possível um negócio desse. Só se ele falou alguma graça muito feia. Porque se foi pelo comentário dele ter zoando o Giafone, dele ter brincado falando que ia derrotar o Fusquinha do Giafone, e o pessoal ficou com raiva disso, pelo amor de Deus, vocês estão precisando de uns tapas na cara pra crescer na vida. Porque até o Giafone riu da brincadeira. O fato é que o Felipe Giafone ganha o título e muita gente perde tempo escrevendo chupa Roberval Andrade. Pra quê? Bando de corno. Pra quê? Foi uma disputa sensacional. Veio brinco, o pessoal veio, eles veio um tirando o sarro do outro. Tava tudo na amizade. Aí começou a ficar uma rivalidade um pouquinho mais acirrada nos treinos e na classificação, como eu falei ontem no React. Começou a ficar meio acirrado. Depois de uma manobra meio infeliz do Roberval Andrade nos treinos, que impediu o Felipe Giafone de tentar melhorar o seu tempo. O Roberval foi punido, perdeu a melhor volta, manteve a posição. O Felipe foi na sala dos comissários querendo desclassificação. Começou um rolo danado, porque essa rivalidade entre Mercedes e Volkswagen, seu Eric Von Draxler, Enfim.
Felipe largou em sexto, o Felipe em terceiro, o Roberval em sexto. Aí na corrida aconteceu isso aqui, Eric, que a gente vai acompanhar a partir de agora. Pra poder ver... Pera aí. Eu sempre esqueço, pessoal. Não é essa, é esta aqui. Pronto, agora sim. Agora a gente pode fazer isso aqui. Olha o caminhão 15, o que fez na largada. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele simplesmente foi metendo por dentro. O Felipe Jafone não viu, óbvio. Que porra é essa, velho? E aí toma ali, totó, toma ali, totó, toma ali, totó. Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali. O Roberval foi advertido. Ele não foi punido por essa manobra. Ele foi advertido. Aí a largada da Super Truck, com o Evandro Camargo largando na primeira posição, Zé Augusto Dias em segundo. Caminhão 57 do Felipe Toso passou por ali. Aproveitem, porque foram os últimos bons momentos dele nessa temporada de 2023. Olha lá, de novo, repetição da largada. Roberval tentou uma manobra maluca. Claro, ele precisava chegar na frente, estava forçando a situação. De novo a largada da Super Truck, todo mundo largando muito bem, com cuidado. Com todo o cuidado do mundo. André Marques na primeira posição. Fábio Fogaça em segundo, Paulo Salustiano em terceiro. E aí começou, Eric. Por ordens de seu Renato Martins, dono da equipe R9, que é a equipe que comanda os caminhões da Volkswagen, todos contra Roberval. Foi uma atitude um pouco suja, viu, seu Renato Martins? Não precisa disso. A Volkswagen não precisa jogar sujo com os adversários para poder favorecer os seus postulantes ao título. O Felipe Jafone não precisa disso. Totó do Fábio Fogaça em cima do Luiz Lopes. O Fábio Fogaça foi punido por essa manobra. Recebeu um drive-thru. Zé Augusto Dias estacionando. Fala, Eric. Que eu tava vendo aqui, até pingou aqui agora o comentário do Denis Machado sobre a não punição ao Roberval, porque pô, o Roberval não precisava espremer o... Não, mas ele não foi punido, ele só foi advertido. Ele não chegou a ser punido. Ele menciona que achou errado não... André Marques indo pro box. Depois eu vou ler os comentários do pessoal. Teve bastante coisa nesses... Ele errado a não punição, ele tinha que ter sido punido, porque foi espremer o cara sem necessidade. Não, achei que foi lance de prova. Felipe Jafone pulando para segundo. Beto Monteiro facilitou e muito, é claro. Débora Rodrigues. Rodrigues. Indicando cada vez pior. Olha aí, Eric. Felipe Toso era o líder da Super, acabou abandonando. Vitória de Felipe Jafone. Os melhores momentos, faltou uma coisa só nesses melhores momentos. Deixa eu pausar agora aqui. Felipe Jafone venceu, Paulo Salustiano em segundo, Beto Monteiro em terceiro. O Roberval chegou em oitavo, Eric. Você sabe por que o Roberval chegou em oitavo quando ele estava em quarto? Porque no bico de pato, por volta de 10 minutos de prova, ele errou o ponto de freada e chapou no meio do bico do pato. Foi na barreira de pneus. Não teve os melhores momentos aí, mas ele chapou. Aí perdeu algumas posições, voltou, foi lutando. Muita gente foi punida por excesso de fumaça. Caso do André Marques, teve que ir pro box, o caminhão soltando muita fumaça. E, não tem jeito. Fumaça é box. Acabou. Piloto não entrar no box é penalização. Com isso, o Roberval foi ganhando posições, aí ele parou em nono. Ele tem uma hora que parou em nono. Na frente dele tinha um piloto da Mercedes, que, óbvio, abriu a porta e ele conseguiu o oitavo. Na Truck, invertem os 8 primeiros. O que acontece para a segunda prova? Roberval largou na pole. Então nós vamos ver a continuação para ver o repleto de polêmicas. Deixa eu ver o comentário do pessoal. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Pra gente ver aqui. Olha o Sininho, o Carlos Fonseca. Beleza. Não, o lance lá, o comentário lá do Denis Machado, acho errado não punir o Roberval. Pelas tentativas de prejudicar o Jafone no classificatório e corrida. Cara, eu não vi como prejudicar. Ok, entendo, perfeito. Entendo se você pensou assim, Denis, mas assim, eu vou reforçar. Não é motivo para tanto ódio.
Tivemos casos piores aqui no Brasil e não se vê tanto. Eu acho que o pessoal, a geração de hoje, anda muito mal acostumada com qualquer coisa. É complicado um negócio desse. Achei errado não punir o Roberval na largada da corrida 1. Essa é discutível, eu acho que não precisava de punição. Não, assim, né, pelo que eu vendo ali, cara, eu achei que, assim, tudo bem, é lance de corrida, mas assim, foi uma forçada meio que sem necessidade. Por quê? É mais ou menos parecido, tá? A gente tá, tipo o Schumacher e Barrichello na Hungria. Lembra, mais ou menos? Sim. Mas eu vejo como se fosse mais ou menos aquilo. Não sei como teria sido, por exemplo, se o Giafone tivesse arregaçado de vez no muro. Se os dois tivessem batido, provavelmente. Mas eu acho que o que aconteceu é o seguinte. Eu me refiro na questão da segurança do piloto, entendeu? Eu acho que o que aconteceu, assim, o que deve ter acontecido muito foi assim, Eric. Ele não foi punido, acho que porque o próprio Roberval, a equipe pode ter reconhecido que deve ter dado uma forçada, aí ele deu uma segurada. Quando tomou o primeiro totozinho, ele segurou um pouco o caminhão. Uhum. Porque se tivesse alguma reclamação, ele seria punido. No fim ficou só a advertência. Por quê? Também, esse resultado da corrida 1 deixou o campeonato praticamente empatado. Era só quem chegasse na frente era o campeão. Com esse resultado aí. Deixa eu ver o Denis. Jogo de equipe também faz parte. A ASG faria também fosse ao contrário. Fez. O problema não é o jogo de equipe, Denis. O problema é você prejudicar os outros pilotos. Como a gente vai ver na largada 2, a senhora Débora Rodrigues, que deliberadamente jogou o seu caminhão para cima do Roberval. Também não precisa disso. Tá falando muito e pilotando pouco. Não parou, é passível de desclassificação. Se não me engano, teve a Quintarumã. Sim, fumaça, chamou no box, não parou, é uma penalização. Não entrou, desclassificado. Imediatamente. Desce aqui. Exatamente, sem perdão. Vamos para a próxima. Vamos dar continuidade aqui no vídeo. Ó, Franzoni em quarto. Aí a largada da corrida 2. Lá atrás o Rafael Abate. Foi ele quem abriu pro Roberval ser oitavo, Eric. Uhum. E aí ele largou na pole. O Giafone lá em oitavo. Não durou muito a oitava posição do Felipe Giafone. Ele já veio jantando 2 na largada. Os Volkswagen começaram a abrir tudo. Óbvio. Era o confronto que tinha que ter. Roberval versus Giafone. Ia ser o confronto que ia decidir o campeonato. Largada da Super Truck, Caio Castro, corrida pra esquecer, teve vários problemas. Juca Bala largou na pole, enfim, fez o sistema tudo cagado ali, né? Parabéns. Óbvio. Felipe Toso voltou, mas estava muito complicada a corrida dele, caminhão repleto de problemas, olha lá. Roberval em primeiro, Wellington Cirino em segundo, Vitor Franzoni em terceiro, quarto lugar pro Danilo Dirani, o Felipe Giafone já veio jantando para quinto. Repetição da largada. Tivemos muitos caminhos com problemas nessa largada. A Super Truck teve de novo o Evandro Camargo andando bem. Aí o que aconteceu com o caminhão do Felipe Gama? Abriu, sobrou para Bia Figueiredo lá atrás, estava disputando ainda o título, mas situação muito delicada. E com os problemas, é que não mostrou a repetição, a Débora Rodrigues jogando o caminhão em cima do... Eita! Jogando o caminhão em cima do Roberval. Não precisava, olha lá. Caio Castro começou com milhões de problemas no seu caminhão, começou a escapar para todo lado. A Super tava assim, Eric. O Felipe Toso tava na frente do Thiago Rizzo. Só que na primeira prova, o Toso ficou pra... Olha lá. Pera aí, deixa eu pausar. Deixa eu pausar que aqui é o momento. Vou voltar para esse lance. O Rizzo, como foi melhor na primeira prova, ele assumiu a liderança do campeonato. E o Felipe Toso teve problema, não completou a primeira prova. Na segunda prova não completou também, ficou lá atrás. E aí o Thiago Rizzo partiu pro título. Mesmo o Evandro Camargo tendo conseguido 2 vitórias, ele ainda ficou atrás, precisava de um milagre. Então na Super deu o Thiago Rizzo, da Volks. Agora o lance que definiu tudo, o Eric Von Draxler.
Presta atenção nessa manobra. Uhum. Já no fim da prova, Felipe Jafone veio, tó em cima do Roberval. Os dois se tocaram. O Roberval tinha mais de meio caminhão. Aí o Roberval cortou a chicane. Olha lá, de novo. Olha lá, mais de meio caminhão. Põe, tomou o totó. Passou. Aí o Roberval corta a chicane. Deixa eu pausar aqui. Vitória de Beto Monteiro. O Roberval se manteve em segundo, o Felipe Jafone em terceiro. Esse resultado daria o título pro Roberval. Acabou a corrida. O Felipe Jafone não foi nem pro pódio. Ele se mandou pra sala dos comissários. E eu achei de extrema falta de sensibilidade da própria Copa Truck, da própria Vicar, de não esperar. Falei, olha, não vai ter premiação enquanto não esperar o resultado do título. Entendeu? Porque foi pra premiação o Roberval em segundo e o terceiro lugar vago do Felipe Jafone. Porque ele não quis saber de ninguém. Ele catou as coisas dele e ele foi pra sala dos comissários junto com a R9. A hora que eles saíram foi a ESG. E a reclamação foi a seguinte. O Felipe Jafone reclamando do Roberval ter cortado a chicane. Sim. O Roberval reclamando do totó que tomou. Eu só escapei da chicane porque eu tomei um totó. Aí os comissários chegaram à conclusão de que tinha espaço para o Roberval frear e contornar o S do Senna normalmente. Na cabeça do Roberval é que o piloto está disputando o título. Não tem o que fazer na hora. Você não pode falar para um piloto, você tem que ter calma, você tem que pensar. Quem pensa em decisão é enxadrista. Olha lá, vamos ver só eu passar na Super Truck? Porra. Cortaram. Enfim. Não, você não, Eric. Assim, e a gente inverte aqui. Pronto. Muito bom. O Race tem esse problema. Paciência. Ninguém vai morrer por causa disso. O que acontece, Eric? Muita gente veio me falar isso. Os dois seriam punidos. As duas manobras foram passíveis de punição. Se elas acontecessem apenas uma no lance. Não as duas ao mesmo tempo. Quando foram as duas ao mesmo tempo, foi colocar na balança. O totó do Felipe Jafone foi um totó que poderia render uma punição, só que a cortada de chicane do Roberval, na visão dos comissários, foi desnecessária. Ele poderia ter freado e voltado atrás. Se ele faz isso, o Felipe Jafone teria sido punido e o Roberval teria sido campeão. Mas você vai pensar na hora, não dá nem pra culpar o Roberval um negócio desse. Título para Felipe Jafone, 6 vezes campeão dos caminhões, Eric. Rodrigo, ainda tem outra coisa também, Rodrigo. Pensa aqui um pouquinho comigo. Quando o Roberval é chutado para fora da pista, porque, assim, o ponto é a forma como ele corta o S do Senna. Sim. É a forma como ele corta o S do Senna. E pior, Eric. E pior, se ele corta a chicane e deixa o Jafone passar, aí não ia ter punição pra ninguém. Exatamente. Ele cortou a chicane e seguiu. Ele ia reclamar. Não. Ele ia correr. Rodrigo. Mas provavelmente não tem. Rodrigo. Agora, se ele para e contorna o S do Senna, ele poderia dizer: o totó me fez perder a posição. Aí ele poderia ter requerido o título. Cara, deu mole. Roberval deu mole. Não, o Roberval deu mole na batida no bico do pato. Na primeira prova. Não, eu digo deu mole no sentido de querer argumentar. Fez a dele. Total de Jafone. Sim, ele fez a dele. Mas digo assim, ele tentou. Porque na cabeça da equipe também, vão ser 2 manobras, vai ficar lá por elas, a gente ganhou o campeonato. Mas é o que eu tô falando. A questão é... assim, é o que você falou. As 2 manobras foram passíveis de punição. Só que o Roberval, ele deu mole, por quê? Porque foi o que você falou. Se ele tivesse cortado o S do Senna, mas deixado o Jafone passar, devolvido a posição... Tá entendendo?
ou ter contornado o S do Senna mesmo que mais lento. Aí Sim. ele teria, vamos dizer, mais arma pra reclamar Ele depois. teria, pois é, ele teria mais forma, mais O condição de que, chegar queridos ouvintes, o que não apaga o piloto talentosíssimo que é o Roberval Andrade, tá? Sim, E eu sei que tem obviamente. muitos de vocês que torcem pro Felipe Giafone só por causa da Band, tá? Não conhece um terço da história dele e da família, tá? O título está em excelentes mãos, como estaria com o Roberval. Agora, para de querer criar rivalidade onde não tem. Rivalidade é pros pilotos. A gente tá aqui comendo pipoca e querendo ver treta. Só que sem guerrear um com o outro. Que é ridículo, é patético. Deixa os pilotos se matarem na pista. Não, se matar, não. Vou se matar de porrada. É, Ninguém vai jogar o caminhão em cima do outro. Não tem nem como. não, se for pra dar PT, que dê PT nos veículos, por favor. Exatamente. O Denis, concordando com a análise, também concorda com a gente sobre o que a gente falou nessa do Senna. Escrevam vocês nos comentários, vocês, mesmo que se você estivesse vendo esse vídeo em outro momento, escrevam. O que vocês acharam da manobra? Acharam que o título foi decidido? Eu, quando vi, porque na hora a gente não vê, né? A gente tá correndo, vendo ao vivo. Não... Mas quando eu vi a repetição, quando eu vi a repetição, que eu vi que o Roberval cortou e ele foi meio assintoso pra cortar a chicane, eu fiquei pensando... Porque na hora também eu comentei muito isso, né? Quem chegasse na frente era campeão, mas o Roberval tava com o caminhão todinho em frangalhos. Tanto que ele perde a posição pro Beto Monteiro e aí, Denis... O Denis comentou de condenar o Roberval Andrade. É por isso que eu nem condeno. Na hora você tem que pensar rápido. E, foi o que eu falei, piloto tem que pensar um lance na hora. Não é igual enxadrista que pensa as 15 lances na frente. Mas E ele concorda com a Débora Rodrigues, falando que tá falando muito e correndo pouco. E tem uma coisa, Eric. O Beto Monteiro, aí sim ele fez um jogo de equipe que eu aplaudo. Que é o jogo de equipe onde você não joga sujo com o rival. Ele assumiu a liderança, ele sabia que o Felipe Giafone estava muito longe do Roberval, ele começou a andar devagarinho para fazer o Giafone se aproximar. E o Roberval, que não tinha um caminhão à altura mais, porque por causa da batida também, tava com problema aerodinâmico e prejudica mesmo ser um para-choque inteiro na frente, acabou caindo nessa. Porque se ele tivesse um caminhão muito rápido, o Beto Monteiro não ia ter o que fazer. Mas o Beto Monteiro foi muito inteligente. Nas curvas ele tirava o pé mais. Ele foi segurando até o Giafone se aproximar. E o Giafone pôde se aproximar economizando pneu, economizando equipamento. Aí sim foi um jogo de equipe que eu aplaudo. Perfeito. Mas na primeira prova não precisava terem feito aquilo com o Roberval. E o Giafone ainda tomou multa porque não foi pro pódio. Devia ter ido. A Band paga pra ele. Ia falar um negócio aqui, mas ia dar merda. Deixa eu ficar quieto. Eric, título em boas mãos, na sua opinião? Sim. Foi o que você falou, Rodrigo. Tanto fosse o Roberval como fosse o Giafone. Cara, são dois pilotos fortíssimos na truck. São dois pilotos fortíssimos na truck. Tanto o Roberval quanto o Giafone. Se o Roberval tivesse sido campeão, palmas também. Os dois lutaram. O Robert. Nunca é demais lembrar também o seguinte: o Roberval, ele entra no Interlagos líder do campeonato. Sim. Ele foi o maior vencedor. Se empatasse o campeonato, ele seria o campeão justamente pelo critério de vitórias. Apesar de que é o seguinte também, mas cabe mencionar o seguinte: aí cabe mencionar uma coisa. O Roberval entra líder em Interlagos, mas pensa o seguinte também: o Roberval perdeu 4 pontos no descarte. O Giafone perdeu 8. Isso significa que o Giafone teve uma temporada um pouco mais constante. Sim.
um pouco mais constante. Quer dizer, são os dois, são tipo assim, são os dois lados de uma mesma moeda, mas ainda assim, ambos fizeram merecer o resultado. Tanto o Roberval quanto o Giafone. Se o Roberval tivesse sido campeão, seria merecido. E o Giafone sendo campeão, foi merecido. E coloco como destaque. Coloco como destaque o Rafael Abate. É um grandíssimo piloto. Já mostrou seu talento no turismo e agora nos caminhões. Vai longe também. Gostei da temporada dele. Paulo Salustiano já é macaco velho. Danilo Alamini começou muito bem sua caminhada na Pro da Truck. Ele que foi campeão da Super no ano passado. Na Super, disputa formidável entre os pilotos. Belíssima temporada da Bia Figueiredo. Disputando o título até a última etapa, ganhando corrida, inclusive. Caio Castro foi muito bem também. Cada vez mais ele deixa a alcunha de, abre aspas, só tá correndo porque é famoso, fecha aspas. Não, ele corre porque ele é bom. Não confundir com Interplanetário, tá? Ele é bom. Sim, ele não é ruim, mas tipo assim, não é... Assim, ele não faz caca. Ele faz o dele certinho. Tipo, mal importante comparando o Patrick Dempsey. O Dempsey é um pouquinho melhor. O Dempsey também é longas horas de... Não, falando do Dempsey, é muito mais piloto em comparação, mas o Dempsey tem muitas horas assim, de... Eu digo assim, porque tem muita gente... óbvio, né? Mas eu digo assim, lógico, proporcionalmente falando. São pilotos que tiveram... Tem a carreira de ator, é um rosto conhecido, mas dentro da pista o cara também tem uma experiência. Vou te dizer... Rodrigo, eu ia comparar com o Paul Newman, mas comparar com o Paul Newman... não, Paul Newman não dá pra comparar. Mas, vou te falar... Paul Newman é bom nos dois, era bom nos dois ofícios. Vou te falar... Nos três, né, como chefe de equipe também. E vou te falar uma coisa. Na NASCAR Brasil, o MC Gui não fez feio não, tá? Por incrível que pareça. Foi muito bem. Cara, piloto... Eu sou muito a favor das pessoas mudarem de carreira, desde que leve a sério. Que não seja pra brincar. Levou a sério, eu apoio. O Denis, eu vou assistir as corridas dessa semana, estava nas 12 horas de Tarumã, só vi a treta após a corrida terminar. Dá uma bisoiada, e presta atenção principalmente no que a Débora tentou fazer com o Roberval Andrade na largada da segunda prova. Ô, Rodrigo. Roberval e Giafone são dois dos maiores nomes da Truck, seja antiga Fórmula quanto Copa, sim. Merecidíssimo os deles. E aí dá para somar também nessa lista aí vários outros pilotos. Dos atuais, Wellington Cirino e Beto Monteiro, que não precisam provar mais nada a ninguém. São dois grandíssimos pilotos também. Entrevistei o Giafone em Tarumã, ele falou sobre o desenvolvimento do caminhão híbrido, ficou feliz demais pelo título dele, o ano que nem se pensava muito nisso. Tem isso também, Eric. Primeiro campeão com caminhão híbrido. Não tem esse ponto. Ô, Rodrigo, só pra gente, antes de a gente pular pro próximo assunto, né? Já pulamos. Já estamos nele, já. Não, mas vamos assim, é meio covardia querer comparar o Caio Castro com um cara que já foi vice-campeão de Le Mans. Porra, é sacanagem, né? Eu sei. Porra, vice-campeão no geral, porque na classe dele ele ganha, né? Pra quem tá boiando, gente, Paul Newman foi campeão do IMSA 2, mais 2.5, da categoria IMSA 2.5, com Rolf Stommel e Dick Barbour na edição de 1979. Foi segundo no geral. O time dele foi segundo no geral e ele foi campeão na classe dele. O geral quem ganha, só pra constar, que ninguém se importa, foi Klaus Ludwig, Don e Bill Whittington, que correram no grupo 5. Ou seja, muito bom. Grupo 5 e o Paul Newman na IMSA GTX. É isso aí. Agora sim, acertei. Vamos já vamos emendando. A gente já tá falando de truck, já fizemos a análise sobre o que foi essa temporada. A gente vai continuar nos caminhões, porque a gente já começa a nossa retrospectiva de 2023. Hoje é dia de caminhão, rally e motos. Então, acho que o que mais vale falar, além da Copa Truck, a gente já pula para a FIA Eurotruck,
que mais uma vez teve uma grande temporada da Stephanie Halme. Foram 6 pódios. Tá ótimo. Para a equipe que ela corre também. Mas a temporada foi inteira dominada por Norbert Kiss. Mais um título do húngaro. Que, ó só, Eric, cada rodada são quádrupla, né? Ele não passou nenhuma etapa em branco. 2 vitórias em Misano. 4 vitórias no Slovakia Ring. 2 vitórias em Poznan. 3 vitórias em Nürburgring. 3 vitórias em Most. 3 vitórias em Zolder. 2 em Le Mans. 3 em Jarama. Era ou não era pra ser o campeão? Porra, passou o carro, né? Passou o caminhão. Quer dizer, passou o caminhão. Nossa, triturou, cara. Ganhou corrida em todos os circuitos. Exato. Todas as 8 etapas. Todas as. Pera aí. Só pra gente se situar aqui. Foram 8 corridas, não é isso? 8 etapas, 4 corridas em cada. Tá, então são 30. Então vamos lá, são 32 corridas. Isso. Quantas ele não ganhou? Quantas ele não ganhou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, ele venceu 22 corridas em 32. E dessas 10 que ele não completou, 2 abandonos, 4 pódios e as outras 4 corridas que ele só pontuou, todas dentro do top 5. Irretocável. Rodrigo, vamos lá. Olha essa brincadeira aqui. Quer dizer, ele venceu 22 corridas em 32. Isso. 68% de aproveitamento. Numa categoria extremamente equilibrada, que é a Eurotruck. Mano, que porrada. Você quer ver as poles, Eric? É que aqui no site não tem... Eu tô abrindo pelo Wikipedia mesmo, tá? Não tem os resultados de Jarama. Não aparece aqui pra mim. Mas sabe quantas poles ele fez até a 7ª etapa? Todas. Todas as 14 poles até o circuito de Le Mans. Porque são só 2, né? São só 2 classificações. Sim. Sobrou na temporada. Zé Eduardo Rodrigues ganhou o título da Goodyear Cup, que é, digamos assim, para os pilotos equipes independentes, vai. Sobrou na turma também. E é mais uma temporada do Campeonato de Caminhões. Eu acho legal pra caramba, já que tem um campeonato mundial disso, Eric. Ah, cara. É que imagina pra levar esse estrambolho pra um lado e pro outro. Verdade, mas tinha que ter. Do mesmo jeito, tinha que ter. Nem que você fizesse 8 etapas no ano, 6 etapas no ano, mas tinha que ter um mundial. Aqui quem manda é Mercedes e Goodyear, né? Mercedes e Volkswagen. Lá sabe quem é que manda? MAN e Scania. Quer dizer, Scania e Iveco dividem um pouco. A maioria dos caminhões é tudo da MAN. Não, tem... Não, olha só. Nós temos... o que eu tô vendo aqui, eu tô vendo... Tudo da MAN tem... Iveco tem 3, 4, 5... Tem 5 da Iveco, tem 3 da Scania e tem um da Freightliner. Freightliner, vai vendo. Ainda tem um Freightliner perdido ali, que correu só, quer dizer, que só correu uma etapa aonde? Em Most. Só correu uma etapa de Most, que foi o Adam Laco. O Adam Laco. E ganhou uma das corridas em Most. Adam Laco já é veterano, veteraníssimo. Mas sensacional, do mesmo jeito ter posto o caminhão da Freightliner. Realmente, veteraníssimo ele, né? Setembro vai chegar um dia qualquer de setembro aí, dia 24 para ser mais exato. Ele vai dormir com 30 e poucos anos, vai acordar com 40. Mas ele já corre, ó. Cara, piloto de caminhão... É que é engraçado piloto de caminhão é piloto de caminhão.
Não, ele já correu alguma coisa. Já correu na época lá no WTCC também. Já. Sim. Tem experiência a rodo. O Denis, saudoso Animal Raça. Pois é. Dá saudade. Concordo contigo. Vamos pro próximo, Eric. Próximo assunto dessa nossa retrospectiva. Uhum. Vamos falar de rally primeiro. Vamos girar a chavezinha pro rally. Rally, o ano começou com o Rally Dakar, como sempre. Tivemos um resultado histórico para o Brasil, que foi o pódio do Lucas Moraes, chegando na terceira colocação, primeira vez que o brasileiro chega no pódio nos carros, chegando nos pódios nos carros na categoria geral. Mas não foi só isso, claro, né? A disputa dos 8.549 quilômetros, sendo 4.706 deles cronometrados. E o legal foi que os 12 brasileiros completaram a prova, tá? Todos. Título pro Brazuca pro Brasil teve na T3, que são os UTVs, vamos dizer assim, os UTVs protótipos. Uhum. É um bagulho um pouco mais elevado. Austin Jones e Gustavo Gugelmin conseguiram o título. O Gustavo Gugelmin levou um tricampeonato da prova. Tri não bi? Não, tri. Ele ganhou uma vez com o Reinaldo Varela e ganhou 2 vezes com o Austin Jones. Sim. A Pamela Bozano, que se tornou a segunda brasileira a competir no Rally Dakar. Nós contaremos essa história no início de 2024, hein? De quando foi a primeira mulher da América do Sul a correr. Aguardem. A T4. Cadê a T4? Aqui. Eric Goxal e Oriol Mena venceram a categoria T4. A T3, como eu falei, Austin Jones e Gustavo Gugelmin. Nos carros, vitória da Toyota, Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel, bicampeonato para os dois. Quinta vitória do piloto do Qatar. Segundo lugar para Sebastian Loeb, com o Fabien Lurquin. O Sebastian Loeb teve 6 vitórias consecutivas em etapas. Por isso que ele tomou a segunda posição do Lucas Moraes no finalzinho. Mesmo assim, resultado brilhante para o Lucas Moraes, ao lado do alemão Timo Gottschalk, que completou na terceira posição. Ele que é bicampeão dos Sertões, ele que vai para 2024, Eric, como piloto da equipe de fábrica da Toyota. Dá para sonhar com a vitória. Aí sim, hein? Aí vale. Nas motos, vitória da Argentina, vitória de Kevin Benavides, da KTM. Decisão por 43 segundos. Isso não é nada no rally. Não, KTM fazendo dobradinha, inclusive, né? Sim. O Toby Price, que já tinha sido campeão também, conseguiu a vitória. O Benavides venceu em 2001 de Honda e o 2001? O Toby Price... Oi? 2001, você falou? 2021, perdão. Pensei... Pô, 2001, pô... Não, 2001 impossível ele vencer. Nem tava nascido. 12 anos. Tava com 12 anos ele lá. Exato. Andando de moto ali, tá? Em 2021 ele ganhou de Honda, o Toby Price ganhou. Só não esqueci o ano agora que ele venceu, mas ele venceu. Eu te digo. Na Rally 2 a vitória foi do Romain Dumontier. Toby Price venceu em 16 e 19. As duas pela KTM. Eu lembrava de 16. Tinha esquecido do 19, é que ele tinha sido ano passado, mas aí lembrei que ano passado não foi ele. Nos quadriciclos, vitória
do Alexandre Giroud, bicampeão também. O Marcelo Medeiros terminou em nono, teve 4 vitórias de etapa, mas teve muitos problemas no segundo e terceiro estágio, acabou ficando de fora. Caminhões não teve nenhum caminhão da Kamaz, claro. Eles se negaram a defender uma bandeira neutra por causa das punições, por causa da guerra com a Ucrânia. Falaram, se não for para defender a nossa bandeira, a gente fica de fora, quem perde é o Rally. Realmente, quem perdeu foi o Rally. E pelo menos teve um novo campeão, que foi o Janus Van Kasteren, Derek Rodwald e Marcel Schneiders, da Iveco, da equipe De Roy, do clássico Gerard De Roy, multicampeão, uma das lendas do Rally Dakar. Aliás, cabe mencionar Iveco P1, 2, 3 e 4. Sim. Destaque para os caminhões para Ale Lopré. Ale Lopré, que é filho do Caio Lopré. Caio Lopré foi pentacampeão da categoria com o Tatra. E o Ale Lopré correu, só que estava andando entre os primeiros, só que depois que ele atropelou um fotógrafo, ele se retirou do Rally, porque ele falou que era inadmissível que ele chegasse ao final do Rally. E, cara, isso acontece, o fotógrafo estava numa posição que ele não viu o caminhão não viu o fotógrafo, foi atropelado. Acabou falecendo, o Ale ficou muito abalado e ele falou, tô fora. E todo mundo aplaudiu ele por isso. Uhum. E dia 1º de janeiro começa o novo Rally. 2024 vem aí. Aguardaremos. Vamos pegar até a rota do Rally. Correção, Rodrigo. 6 de janeiro. 6 de janeiro. Eu tava falando, não, acho que não, esse... 6 e 19 de janeiro. Aqui, ó. A rota, ó. Sexta-feira. Eu consigo tirar aqui, já achei. A rota então, vão ser 12 dias, né? Vão ser 12 dias, o prólogo no dia 5 em Al-Ula, né? No sábado, dia 6, vai de Al-Ula para Al-Renakiah. Dia 7, domingo, Al-Renakiah para Al-Dawadini, ou Ad-Dawadini, não sei essa bagaça, mas enfim. Dia 8, Al-Dawadini para Al-Salamiyah. 9, Al-Salamiyah para Al-Hofuf. 10, Al-Hofuf para Shabiá. No dia 11 e 12 vai ser a maratona, né? Que tem aqui em Al-Shabiá. Sábado eles dão uma pausa, vão para Riad, né? Que é o dia de descanso. Caraca, Eric, 532 quilômetros de especial, hein? É. 500, quer dizer, cronometrado no caso, né? Uhum. Puta merda, hein? Aí vamos lá, dia 14 já parte de Riad pra Al-Dawadini. Não, e é só porrada, né? Mas enfim. 15 vão pra Al-Dawadini pra Rail, Rail na cidade. Isso, Rail, isso. 16 Rail pra Al-Ula. 17 eles fazem um tour pro Al-Ula. Dia 18 vão de Al-Ula para Yanbu e a edição de 2024 do Rally Dakar encerra no dia 19 de janeiro em Yanbu. Mais um tour pela cidade, de Yanbu. Pauleira total. O Rally vai cruzar vai cruzar praticamente todo o que eles chamam lá na Arábia de quarto vazio. Sim. Quarto que eu digo de 1/4, né? Uhum. É o Rub Al-Khali. Desnecessário isso, mas enfim. Bom, vamos lá então. Rally dos Sertões mudou algumas etapas, mas a chegada lá na praia do Preá, no Ceará, teve muito o que dizer. Primeiro nos carros, Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs venceram pela primeira vez. Título inédito. Eu sempre tomo um susto quando você fala esse nome, Marcelo Gastaldi. Puta merda. Por quê?
É o nome do dublador de Chaves, só que ele já morreu tem 95, vai fazer 30 anos que ele já morreu. Ah, tá. É o mesmo nome, Marcelo O Gastaldi. mesmo nome, vai vendo. O segundo lugar ficou para a dupla Marcos Baumgart e Kleber Sintier, também já campeões. E terceiro lugar, Mauro Guedes e Edu Bump. Nas motos, a revelação, o moleque que mais deu o que falar e vai dar o que falar ainda pelo futuro aí, Mason Klein, que é o atual campeão mundial no Rally 2. Aliás, o atual bicampeão mundial. Foi estreante nos Sertões e tipo, Eric, ele veio, viu e venceu. Levou fácil. Segundo lugar para Gabriel Bruning e terceiro lugar para o argentino Martin Duplessis. Aí veio as UTVs. A UTV teve a maior zebra desse fim de semana, dessa etapa desse ano, porque os líderes até então eram Rodrigo Varela e Matheus Mazei. E do nada o carro deles entrou em modo de segurança, Eric. Incrível, né? Eles perderam a vitória. Denis do Nascimento e Gunnar Duns tiraram a desvantagem que tinham, que era de 1 minuto e 28, venceram a etapa e levaram o título geral, que foi o segundo da carreira do Denis no Rally dos Sertões, o primeiro do Gunnar. Mesmo com o extremo azar, o Varela e o Mazei chegaram em segundo, Thiago Fraga e Álvaro Amarante fecharam o top 3. Esse rally que teve algumas grandes participações, vários nomes, como é que se diz? Vários nomes famosos, um deles o Nelsinho Piquet, correu o rally. E 2024 vai ter mais, com certeza. Maravilhoso esse Rally dos Sertões. Impressionante. WRC, né? Vamos falar do WRC, que teve o bicampeonato do Kalle Rovanperä junto com o Ioni Aaltonen, seu navegador. Destaque para Elfyn Evans, que arrancou bem na parte final, ficando com o vice-campeonato, Elfyn Evans e Scott Martin. A nota triste do Mundial de Rally foi o falecimento do Craig Breen, depois de um acidente durante os treinos na Croácia. Chapou o seu Hyundai. É o pré-evento, na verdade, né? Foi um pouquinho antes, não era nem o evento oficial ainda. Chapou no... Foi uma árvore, né, que ele deu, não foi num poste, foi árvore. Não lembro. Foi numa árvore, mas chapou e teve condição nenhuma de sobreviver, infelizmente. O navegador dele saiu com alguns ferimentos, mas sobreviveu. E a Hyundai, em respeito a isso, não colocou nenhum piloto. Foi num poste, para substituir poste, né? Foi um poste. E as rivais tiraram uma dupla da contagem do construtor só para disputa ficar igual com a Hyundai. Achei muito bonito isso. Mas é claro que a Hyundai sentiu. Melhor sorte para eles agora no ano que vem. O WRC2 teve vitória do Andreas Mikkelsen com o seu navegador Torsten Eriksen. Só que o Eriksen fez mais pontos do que o Mikkelsen, porque o Andreas não pôde correr uma das etapas, mas o Torsten correu e somou os pontos. No fim, a diferença ficou, para sorte do campeonato, para ninguém dar uma de louco para explicar isso, os dois da mesma dupla ficaram em primeiro, tanto no campeonato de pilotos quanto de copilotos. Por isso que eu acho que os pontos tinham que ser da dupla. Mesmo que o Eriksen tivesse pontuado com outro piloto, os pontos iam ficar separados. Mas eles iam ganhar do mesmo jeito. WRC3, vitória para a Finlândia. Hope Korhonen e Anssi Vinica faturaram o título. Destaque
Eu gostei do destaque, porque você acha que eu nunca ouvi falar num piloto paraguaio, Eric. E tivemos um paraguaio vice-campeão do WRC3. Caraca, piloto paraguaio, não, essa... Eu nunca ouvi falar de um piloto paraguaio, esse é o primeiro que eu escuto. Destaques também no Mundial de Rally, Eric, pra mulherada. No WRC2, o que a gente teve de navegadoras não tá escrito. Principais destaques, Rita Hamalainen, que correu com o Emil Lindholm, a Anne Malkonen correu com o Sami Padiari, peraí rapidinho. A Ilka Minor foi navegadora do Johannes Kefferborg, e a Ella Kremer, que foi navegadora do Armin Kremer. Essas foram as que correram mais tempo, foram mais disputas. Inclusive a Malkonen chegou a disputar o título até o finzinho. Quebras, acabaram perdendo a chance e nem viajaram para o Japão para a última etapa. Tivemos outras mulheres que correram uma ou outra etapa e tivemos também a Tamara Molinaro, que é pilota de rally das boas, que correu algumas etapas também, muito positivo. Só falta agora no WRC principal ter a mulherada correndo lá, né, equipes? Vamos agilizar essa parada aí logo? Fala, Eric. Vamos lá, Rodrigo. A título de curiosidade, eu tive que pesquisar no Wikipedia. Você disse que nunca tinha visto um piloto paraguaio? Eu nunca tinha visto. Já achei 4. Ok. Temos 4, vamos lá. Mas nunca ouvi falar de nenhum deles. Não, mas vamos lá. Você nunca ouviu falar de nenhum deles, com certeza. Vamos lá. O primeiro é o Joshua Durksen. Ele é paraguaio, ele é germano-paraguaio. Né? Não, mas olha só. Mas ele corre com a bandeira alemã, né? Não, ele correu com bandeira alemã durante um bom tempo. Hoje ele corre com bandeira paraguaia. Joshua Durksen. Inclusive ele correu no Frecken 22. Ah, tá. Então, o Durksen até ano passado usou a bandeira alemã na Fórmula 3. Não, mas ele corre o Freca com a bandeira paraguaia. Aparece a bandeira do Paraguai aqui. Deixa eu procurar essa jossa. Vou abrir de novo. Então, é assim, Eric, agora aparece a bandeira paraguaia. Mas na transmissão mostrava a bandeira alemã. Sim, mas ele... eu não sei. Você entendeu? Agora eu não sei se mudou aqui porque ele decidiu usar a bandeira paraguaia. Mudou. Então, ele mudou. Ele começa com a bandeira alemã e depois muda para a bandeira do Paraguai. Então é isso. Inclusive, ele vai. Isso eu conheço. Já está confirmado. Não, ele está confirmado na Fórmula 2 no ano que vem. Sim, vai correr na PHM. O próximo é Diego Olha só, Eric, Domingues. ele sempre correu com a bandeira alemã, agora que ele vai para uma equipe alemã, ele vai correr com a bandeira paraguaia. Só para tocar os 2 hinos quando ele ganhar. Incrível! Mas esse eu conheço. Eu nunca imaginei que ele fosse paraguaio. Vamos lá. Temos também Diego Domingues. Que é o piloto do Rally. Que é um piloto de Rally. Ele competiu em 2000, 2001, 2014 e 15. E que acabamos de falar dele. É. Não precisa repetir. Era quem eu estava falando. Tá. Temos também Gustavo Saba. Que competiu no Mundial de Rally também, correndo etapas únicas na Argentina, sempre as etapas da Argentina, em 2012, 13, 14 e 15. Né? Que mais? Eric, peraí, Eric, peraí. Deixa eu corrigir uma injustiça que eu estava fazendo contigo, peraí. Agora que eu vi que você estava falando do Diego Domingues, o pai. Sim. Continua, fala dele. Eu tô achando que só existia um. Tem 2 na mesma família. Fala do Diego Domingues, vai. Não, o Diego Domingues. Não, foi o que eu falei. Diego Domingues, ele disputou ele é de 1900, tanto que você vê ele tem 50 anos, ele, cara. E aqui não menciona nada do filho, mas ok. O Diego Domingues, ele disputou. Ele participou do Mundial de Rally em 2000,
2001, 14 e 15. Sempre na etapa argentina. E 2010 também. 2010 foi pelo IRC. E 2010 foi pela RC. E por fim tem um tal de Herib Chamas, que ele era jogador de... Olha isso, ele era jogador de futebol, ele era zagueiro, né? Treinador e também competiu no Rally. Que ano foi isso? Também ele compete no Rally, vencido... Mas assim, ele só... Ele jogou como... Porra, cadê aqui? Deixa eu pegar aqui em espanhol. Pegou em árabe, eu não quero árabe. Ó, ganhou vários títulos da Libertadores em 1990. Ele jogou no Colômbia. Anos 90. Não, é que eu lembro que a gente citou alguma coisa disso, algum maluco desse que trocou de profissão no boteco antigamente. Eu achava que era ele, por isso que eu te perguntei. Mas não é ele. Não. Ó, 1990, ganhou a Supercopa. Ganhou a Supercopa em 1990. Nossa. Né, Ai, caramba. É isso. Ganhou a Supercopa em 1990. Cara, que bizarro, velho. Que bizarro. E aí ele saiu da... Aí, enfim, saiu... Mas assim, só que ele nunca chegou a nível mundial. Ele disputou... Ele foi mais em nível nacional. Ele venceu algumas competições em o Rally Santanino, a classe A5. Não, porque agora que eu vi que existe um rally no Paraguai, existe um campeonato de rally no Paraguai, incrível isso. Uhum. Muito bom mesmo, não tinha o menor conhecimento. E o Duque sem é um pilantra. E corria com a bandeira alemã, no capacete dele nunca tinha menção à bandeira do Paraguai. E agora que ele vai para uma equipe alemã, ele vai usar a bandeira do Paraguai. Gênio. Se é para tocar os dois hinos, eu bato palma. Vai jogada de mestre. Só que ele vai ter que ser... Já deve estar batendo porta na Mercedes. Fala, eu sou alemão também, tá? Diego Domingues Júnior. Vamos para a próxima. Caraca, essa foi demais, Rodrigo. Diego Rodrigues. Porra, você falou do Diego Domingues, acabei de falar Diego Domingues, eu tava falando do pai dele. Pois é, eu nunca imaginei que ele fosse. Imagina do pai dele. Que era piloto também, imagina. Vamos para a última. MotoGP, né? Motos, na verdade, né? Mas eu vou soltar a trilha da MotoGP. MotoGP. Numa temporada repleta de reviravoltas, sim, favoritismos alternando a todo instante, e o Francesco Banaya mostra que quem tem número 1 pode ser campeão também. Bicampeão da categoria. Só desenterrando a informação que eu falei da outra vez, primeiro um que consegue defender o título com sucesso desde eu ia falar, vamos lá, desde Jorge Lorenzo na 250 em 2007 e desde Mick Durham na categoria principal, na 500 no caso, em 1998. E quando eu postei isso, cara, na moral, pessoas, do VIP é que é gringo, mas vamos lá, pessoas, aula de interpretação de texto, tá? Que muita gente perguntou, mas o Valentino, mas o Marc Marques, Valentino Rossi e Marc Marques nunca usaram o número 1 na MotoGP. Marc Marques foi campeão, o Valentino foi campeão 417 vezes, sempre usando o número 46. Marc Marques foi campeão 515 vezes, sempre usando o número 93. O povo não lê e depois vem encher o saco. Disfunção alfabética tem um monte. Lorenzo usou 2 vezes, na terceira não usou. Se ferrou nas 3. Mas ele não ganhou em sequência os títulos. O Banaya se junta ao Rossi e ao Marques como os únicos a ganharem títulos em sequência na era MotoGP. Uhum. É um feito gigante. Ou não sei se é porque a categoria teve 2 gênios que mandaram na turma toda. Ou se o Banaya é um gênio mesmo também. Olha,
Olha. Você falou do Jorge Lorenzo, o Casey Stoner também, tá? Não, ganhou 2 títulos. Não, é porque o Lorenzo, ele usa nas 2 primeiras vezes. Quando ele foi campeão na MotoGP. Isso. Na terceira vez, ele é campeão, mas no ano seguinte ele não muda. Sim. O Stoner não, pelo contrário. As 2 vezes que ele ganhou, no ano seguinte ele usou o número 1. O Hayden usou? O Hayden usou. O Hayden usa 1. Usa? Ah! Você acha? O Nick Hayden, eu ganhou o título, meu, que milagre é esse? Põe o 1. Quero estampar número 1. Americano que gosta do 1, assim que eu gosto também. Só lembrando que essa regra mudou em 95, tá? Em 95 os pilotos não eram mais obrigados a usar o número. O número até então era uma sequência dos campeões. Campeão usava o 1, o vice-campeão usava o 2, o terceiro colocado usava o 3, o quarto usava o 4 e era assim. Aliás, 95 não, 91. No segundo título do Wayne Rainey, as motos os pilotos já podiam usar os números que quisessem. Mas antes os números eram arranjados de acordo com a posição do ano anterior, né? Exatamente. Só uma pausa aqui, um parênteses. A Wikipédia tem uma lista dos números da Fórmula 1, mas ela não tem uma lista dos números da MotoGP. Seria sensacional, cara. Seria mesmo, né? Seria um bagulho incrível. Eric, falamos muito disso durante o ano. Muito. Uhum. O que pesou mais neste ano pra você? O poderio do Francesco Bagnaia? Porque, assim, eu ia perguntar o poderio do Francesco Bagnaia ou a amarelada do Jorge Martin. Mas não acham que o Martin tenha amarelado mais do que o Bagnaia? Pra mim, os dois tiveram os momentos de queda psicológica. Sim. É que o Martinez sentiu demais, principalmente na última corrida. Pois é, é meio bizarro o que eu vou falar, mas assim, vamos lá. A regada do Bagnaia, a gente pode comparar com uma Copa do Mundo. E teve o atropelamento. Vamos lá. O Bagnaia, o Francesco Bagnaia, ele tem a queda dele, a queda de rendimento dele, seria mais ou menos como perder o último jogo da fase de grupos, vamos dizer assim. Que ali você pode perder, porque dependendo do caso, você ainda consegue garantir a classificação, você não perde, o campeonato não fica tão perdido assim. Isso é uma teoria muito cretina que eu tô soltando aqui, mas faz sentido. Tanto que acontece, quando o Pecco tem essa queda, ele consegue recuperar. Ele consegue recuperar o rendimento dele mais adiante. E a hora que ele começou a recuperar foi o Martin quem começou a cair toda hora. Aí é o que eu falo. Quando o Martin começa a perder rendimento, já foi no final do campeonato. Ali já tinha muito menos pontos em jogo. O Martin foi o Botafogo da MotoGP? Olha, eu não digo Botafogo não. Botafogo não. Não, Botafogo, pelo amor de Deus, cara. Aliás, pessoas, eu quero... Parênteses, eu quero mostrar isso pra vocês. Espera, daqui a pouco você mostra. Vamos só terminar a retrospectiva, daqui a pouco você mostra. Eu sei o que você vai mostrar. Guarda. Carlos Fonseca, novo quadro do Papo Veloz, Teorias Incompreendidas. Teorias cretinas. Pode ser também. O Bagnaia, gênio incompreendido, que o Leandro Falso perguntou. Pode ser, só o futuro vai dizer. Aquele nem de 4 títulos aí em sequência, a Ducati manda? Ainda tem isso, porra, vamos lá, ainda tem esse ponto. Os dois, tá? Os dois. Francesco Bagnaia e o Jorge Martin. Os dois sentados num canhão chamado Ducati. Pera aí, eu queria... Eu sempre quero... Eu sempre tento aloprar aqui, mas vamos lá. Os dois sentados num canhão chamado Ducati Desmossedit GP23. A Prama que usa a moto do ano. Mano, e nessa brincadeira você ainda teve... Cara, na moral, cara, a Ducati passou o rodo nesse ano.
discussão, olha só, foram 20 corridas. 20 corridas. Dessas 20, a Ducati só não venceu 3. Eu digo a montadora, tá? A montadora. Porque... Cara... Sobrou. Cara... É que a gente não pode falar palavrão aqui, entendeu? Mas eu imaginei outra coisa que a Ducati passou na cara de todo mundo. Passou o bastão na cara de todo mundo, realmente, né? Leandro, se ele estiver vendo a live, o problema é dele, tá? Ninguém mandou torcer pro time que ficou 11 jogos sem vencer. Nossa, eu não quero falar sobre isso, mas vamos lá. Mas, cara, foi uma temporada sensacional. Não só pela disputa do Bagnaia com o Martin, que poderia ter sido, se eu não me engano, o primeiro título de uma satélite desde... A Nastro Azzurro em 2001. Pois é. Que foi uma equipe criada só pro Rossi subir pra MotoGP na época. Que era da Honda, né? Era da Honda. Então, assim, seria o primeiro título de uma satélite em mais de 20 anos. Mas acabou sendo o título de uma satélite nos construtores. Assim, ainda assim, a Pramac, pela primeira vez, uma equipe satélite... Nos times, no caso, sim. Ganha o título de equipes. Caraca, não, geral. Pera aí, pausa. Leandro, pelo amor de Deus, gostei dessa piada, chama bosta. Mano do céu. Mas ele já tinha usado essa piada reciclada, Leandro. Pô... Passou a Bagnaia na concorrência, Bagnaia. Eu não consigo falar Bagnaia. O correto é esse, Bagnaia, porque o GN, né? Esse GN tem o som de Inhade. Eu não consigo falar Bagnaia. Ele pede pro Dennis Rodman falar o nome certo dele. Dennis Rodman. Eles são amigos. Tanto que saiu uma polêmica, o Dennis Rodman tinha batido na esposa. Tá sendo processado por isso, inclusive, e o Bagnaia foi homenagear ele. Todo mundo caiu matando em cima. Falei, você tá louco? Parabéns. Enfim. E outra coisa. Além da disputa deles, quem eu coloco também, Eric? Crescimento da KTM e da Aprilia. Sim. Já que a gente teve o despencamento da Honda e da Yamaha nesse ano, não ficou só pra Ducati. KTM e Aprilia andaram muito bem. E outra coisa, a Honda só foi vencer... A gente tá falando de corridas, tá, gente? Os sprints, a gente tá me cagando aqui na sprint. Que aqui nem aparece aqui no Wikipedia, mas enfim. A Honda só foi vencer com a LCR esse ano. E uma prova. Com o Alex Rins. Só. Foi em Austin, não foi? A Aprilia venceu as corridas com o Espargaró. O Espargaró. Cara, sensacional. É porque o Vinhales continua na seca. Vinhales? Vinhales. Cara... O Quartararo ganhou a corrida? Não, né? O Quartararo não ganhou nenhuma. A Yamaha passou em branco. Não, a Yamaha passou em branco. Primeira vez na história que a Yamaha passa em branco. Melhor resultado da Yamaha foram 3 potes. A Yamaha, desde 2004, sabia pelo menos o que era uma vitória por ano. O último ano dela em branco foi 2003, que passou sem vencer, quando ainda estava em reconstrução, e que um dos pilotos era Alexandre Barros, inclusive. Só para você ver o tamanho da fiasqueira. E ainda assim, Rodrigo, a Yamaha conseguiu não ficar em último nos construtores. Óbvio. Porque Marc Marques e Juan Mir cansaram de cair. Não, pelo amor de Deus, o Quartararo e o Morbidelli ainda vinham pontuando com frequência. Mal pra caramba. Mas Marques e Mir deviam lançar uma nova fábrica de pisos para o chão. De chão eles entenderam esse ano. Não, só pra constar, Rodrigo, Só pra constar o seguinte,
a Yamaha, a equipe Yamaha fechou em sétimo, né? A equipe Honda principal fechou em nono. A LCR fecha em décimo, quer dizer, ainda assim, olha que bizarro. Ainda assim, a equipe principal conseguiu ficar à frente do satélite. E a Tech 3 ficou lá na rabeira, né? A única com 2 dígitos a propósito. Pois é. Mas um ano muito ruim. Também tem o seguinte, o Paul Espargaró, que era o piloto titular, caiu, se machucou e depois do resto durante o ano foi pingando o piloto praticamente. Perdeu o ano praticamente. Ele perdeu 2, 3, 4, 5, 6, 7 corridas, voltou só em Silverstone. Pois é. E já que nós estamos falando de Tech 3 e Gas, um novo piloto passou de P12, né? Um novo piloto que vai correr lá é o campeão da Moto 2, Pedro Acosta, que sobrou também. Assim que adaptou com a moto, foi engolindo os adversários, deixou todo mundo para trás, título mais que merecido. Aí sim dá para dizer, Tony Arbolino tinha uma vantagem muito grande, amarelou, começou a andar muito mal. A Costa não tem nada a ver com isso, é o campeão, sobe para MotoGP com extrema moral, Eric. Ele fechou no Qatar, fechou não. Ele não fechou no Qatar, fechou bem antes, né? A Costa agora fechou, se não me fala a memória, foi na Tailândia. Suzuki foi jogar no Vasco. Não, foi jogar no Santa Cruz. Nossa. No Vasco quem foi jogar foi a Yamaha. A Suzuki foi jogar no Santa Cruz, no Paraná. Não, acho que não foi na Tailândia, não. Acho que fechou na... Eu acho que fechou na Malásia. Isso. Malásia. Ele fechou na Malásia, aí a Moto 3 fechou no Catar. É isso, ele fecha na Malásia, mano. Caraca, que bizarro. Não, olha aqui, gente, Rodrigo, olha essa parada aqui. Olha essa parada que a gente vai até falar agora. Cara, geralmente a MotoGP fecha antes. E as categorias de acesso a 2 e a 3 fecham em Valência. Não, esse ano não. A MotoGP fechou em Valência, a Moto 2 fecha no Qatar, a Moto 3 fecha no Qatar e a Moto 2 fecha na Malásia. Na verdade, assim, às vezes acontece de chegar no fim. A MotoGP já teve várias disputas chegando no fim. Mas é a primeira vez que a 2 e a 3 fecham antes. As duas fecharam com antecedência. Na Moto 2, Pedro Acosta. Na Moto 3, Raul Maziá. Outro também. Tá ali entre os primeiros. Quando assumiu a liderança, não largou mais. Aí o Sasaki foi na disputa até onde deu. Acabou se dando mal no Qatar. Perdeu o título. Mas ainda assim um grande piloto. Diogo Moreira terminou bem o campeonato. Para a equipe que tinha, foi muito bem. Equipe que evoluiu durante o ano também, mas foi muito bem. E venceu prova, venceu na Indonésia, tirando um jejum que o Brasil tinha. Tirando a Moto E, que a Moto E é uma coisa completamente diferente da Moto GP 2 e 3. Diogo Moreira conseguiu botar a bandeira do Brasil no alto do pódio depois de muito tempo, viu? Depois de 18 anos. O Alex Barros em... Estoril 2005. Última vitória da Pons na categoria principal. Eu era solteiro ainda, cara. Nossa. Não, minto. Última da Pons não. A Pons ganhou com ganhou prova depois dele. Enfim, a Pons é passado também. Mais uma coisa das motos. O fechamento da Pons. E coitado, o Cito Pons foi pra parte financeira da RNF, e a RNF não disputa o campeonato. Foi proibida de disputar. Pra onde vai Cito Pons? Todo mundo quer ele agora. Eu não duvido a Trackhouse chamar ele. Não duvido a Trackhouse chamar. Raul Maziá, campeão na Moto 3.
Aliás, a Leopard tinha que estar na principal, tá? Era para ter ido para a principal, mas eles quiseram esperar uma independente. Enfim. Moto E. Título para Itália de novo, Eric. Mattia Casadei venceu o campeonato. Com o Jordi Torres, que já foi campeão em segundo. Matteo Ferrari, que já foi campeão em terceiro. E Eric Granado, que perdeu as 2 primeiras provas. Estava machucado. Mas ainda assim estava se recuperando bem até a segunda corrida da Áustria. Dali para frente, a maionese dele desandou. Oi? Dali para frente foi só para trás. Desandou depois da segunda prova da Áustria. Contando também com o Casadei, que veio numa sequência de 6 pódios seguidos, sendo 5 vitórias. Uhum. Mas o Eric Granado caiu na segunda prova da Áustria, 12º, 10º e 14º na Catalunha, e caiu em Missano de novo. Teve problemas de contusão, fez a operação, mas também é um aninho para esquecer do Granado. Ah, cara. Eu quero ver como é que vai ser a próxima temporada da MotoGP. A gente tá falando do que foi esse ano. Cara, bom, porque assim, o Granado esquecível, fez uma temporada esquecível. Diogo Moreira fez, assim, eu falei o ano todo que foi uma temporada sofrível, mas porque na verdade foi assim, Rodrigo. Eu digo que foi sofrível porque é o que eu sempre falo, fez o que deu, aquela moto puta merda. Inclusive, Rodrigo, a título de informação, o jogo oficial da MotoGP previa que o título ficaria entre o Granado, o Maziá e o Sasaki. Sasaki? Não, pera aí. Sim. Pera aí, agora eu fiquei na dúvida. Sim, ele mesmo. Agora eu fiquei... realmente, aí o Sasaki. O tal do Davi Alonso, que fechou o ano em terceiro, mal aparecia no jogo. Daniel Rolgado, também aparecia pouquinho. Fechou em quinto. Denis Onju apareceu pouco também. Vai vendo. Cara... Vamos pra próxima, Eric? Vamos pra próxima, né? Vamos embora, então. Chega de retrospectiva pra gente encerrar a live de hoje com Sexta Marcha. O resumo do esporte a motor em Sexta Marcha. Ô, Rodrigo, pausa. A gente não tinha que falar do Superbike? Verdade. Peraí. Errei a vinheta. Volta. Depois a gente põe essa vinheta. Deixa eu fazer então melhor, Eric. Motociclismo. Pronto, agora pra gente falar do Mundial de Superbike, porque se a Ducati mandou no terreiro na MotoGP, ela também mandou no Mundial de Superbike e na Super Sport 600, com o título do Nicolo Bulega e Álvaro Bautista conquistando o bicampeonato. Mas tem uma coisa, Eric, ele não foi o piloto do ano, na minha opinião. Na minha opinião, o piloto que arremalhou a concorrência se chama Toprak Razgatlioglu. E sabe o que ele... Sabe o que eu sei que não é retrospectiva, mas só pra você ter ideia do quanto ele vai barbarizar em 2024, ele fez os testes com a BMW e ele falou, é a melhor moto que eu já andei na vida. Rodrigo, também tem outra coisa, cara. Assim, o Toprak, ele é o outro que fez o que deu. Sim. É outro que fez o que deu, porque a Ducati tava passando por... A Ducati espamada, a Ducati destruindo a concorrência, né? O Bautista destruiu a concorrência, né? Porque o Michael Rubin Rinaldi foi tão mal que perdeu a vaga na equipe. Parabéns. Só lembrando que a Ducati na Superbike ela usa a Panigale, né? Sim. A Panigale V4R, mesmo assim. Bom, não poderia ser a mesma moto, né? No Superbike são motos de produção.
Tem razão. E a MotoGP são protótipos. Ainda assim, cara, o Bautista, cara, tem... Ó, só pra ter uma ideia, ele tem uma sequência da segunda corrida, no caso terceira, né? Da terceira corrida de Mandalika até a primeira corrida de Donington. Só ganhando. Aí depois emenda da Superpole de Aragon até o final. Em Jerez. Só porrada. Mano. Um trucidamento. Uhum. E, obviamente, cabe mencionar aqui, não sei se já foi mencionado, mas cabe mencionar que já saiu a lista de inscritos para a temporada de 2024, né? E quando você vê o nome do Álvaro Bautista na lista, o que você vê do lado dele? Número 1. Obviamente. O Álvaro Bautista vai usar o 1 para defender o título dele. Sensacional, né? Sensacional. Super Sport 300 também dá pra mencionar rapidamente, teve o... Dá, com certeza. Não, Super Sport 600, como eu falei. Aliás, a Super Sport 600 teve 4 nomes. O resto não apareceu. Nicolo Bulega, Stefano Manzi, Federico Caricassulo e Marcel Schrotter. Os 4 nomes que mais apareceram. O resto foi coadjuvante. Na Superbike, só de pular para 300, na Superbike, destaques. Destaque negativo para Jonathan Rea, que caiu como nunca tinha caído na carreira. Caiu demais. E encerrou sua passagem pela Kawasaki. Ele vai para a Yamaha no lugar do Toprak, porque o Toprak vai para a BMW para correr com o Michael van der Mark. E Axel Bassani e Álvaro Bautista na... Não. Putz, agora eu me peguei. É o Bassani ou é o Bulega? Não, é o... Não, é o Bulega. Bulega na principal, tá. Isso. Ou seja, a listinha tá... E a Honda promete uma boa moto. Não foi ruim. Remy Gardner e Iker Lecuona não foram ruins. Não, Remy Gardner correu na Yamaha. Xavi Vierge. Era uma dupla de estreantes correndo numa equipe que nunca levou muito o Superbike a sério e agora começa a levar, porque viu que tá dando resultado. Eric Granado correu a temporada toda do Superbike, acho muito bom isso, só que numa equipe muito ruim. Acabou caindo no final, não correu as últimas etapas, mas uma equipe muito ruim. A própria Midori Moriarty sabe que a moto ficou muito a desejar, a equipe ficou muito a desejar e não fez caças bruxas, mas a gente ainda não sabe se o Granado vai continuar lá ano que vem. Mas o fato é que se trata de uma equipe séria. Seria legal se ele ficasse lá e melhorasse a moto. A Super Sport 300... Quer falar, Eric? A Moriarty nem aparece aqui na lista do ano que vem. É a equipe Mi. M-I-E. Mi. Ah, sim, tá aqui. Ela aparece. Tá aqui, aparece. Não, achei. Aqui, confirmados confirmado aqui tá o Tahama Mackenzie e o Adam Norodin. Sim, o Norodin coisou. Se garantiu. Então o Granado não vai correr na Mi. Até porque o Granado ele foi. Como é que fala? Ele foi wildcard também, não? Não, ele correu a temporada toda. Não, ele e o Rafi 4, 6, 8, 4, 6, 8, 10, 11. Ele perdeu a quinta e a nona etapa. Sim, porque ele se machucou. Acabei de falar. Você não ouviu, né, Eric? Ele se machucou, perdeu um monte de prova. Foi. Só que é sacanagem com o Cearinho. O Cearinho vai continuar, não, né? Rafi Cearinho, deixa eu ver. Não, nem tá acertado. Não. Ó, coitado do Cearinho, é um baita piloto, mas não se acerta em canto nenhum. Parece o Chris Amon. Cara, na moral, cara, tu vê a moral que
tu vê a moral que o Sam Lowe está, cara? Ele perdeu o número dele pro Alex Lowe. Ah, mas é óbvio. Mas isso é óbvio, Eric. Mas O ano Alex passado Lowe ele está tava mocota dois. na categoria. É, mas o Sam Lowe ano passado ele tava na... Não, ele vai fazer a sua estreia na... Ah, tá. Ele vai estrear. Falei bosta. Enfim, E agora, tipo, informação totalmente inútil, né? O Alex é irmão gêmeo do Sim. Sam, bizarro. isso. Título na Super Sport 300 para Jeffrey Buice, que já tá fazendo hora extra na 300, ela tem que subir para 600 o mais rápido possível. Belíssima temporada dos Brazucas, os Brazucas foram muito bem mesmo. Humberto Maia ficando em sétimo. Sétimo lugar, flertando com vitória enquanto teve moto. Depois a moto despencou. Uhum. Samuel de Sora foi uma decepção. Um pódio em Missão e um pódio em Imola. Decepção completa para Samuel de Sora. Começou muito bem. 2 segundos lugares, dava a entender que ele ia voar na temporada e depois só despencou. Bruno Ierassi foi legal essa. 4 corridas, ele só correu 4 corridas, só as 2 na Itália. Missano e Imola. Ganhou as 2 de Missano. Incrível. Agora, melhor ainda foi... É tipo o Shane Van o Gisbergen, só correu uma e ganhou. É. Puta merda. Mas melhor ainda fez o Audi Satya Mahendra, piloto da Indonésia. Só correu em Most. Ganhou uma delas. Ninguém nem sabe a existência dele, mas ganhou a corrida. E ele foi o piloto de pior classificação a conseguir um pódio. Não, e outra coisa, enfim, Enzo Valentim Garcia fez o que deu, P21, Kevin Santos Fontainha, P25, também fez o que deu. Ele correu 4 provas só e chegou em quarto ainda numa delas. Os Brazucas têm futuro, tá? Eles têm futuro. Acho que agora a gente encerrou, Eric. Pois é, lembrando que a temporada da Superbike, da próxima temporada, começa no dia 24 de fevereiro, na etapa de Phillip Island. São 12 circuitos ao longo da temporada, 36 corridas. E não vai ter a Argentina, né? Não vai ter etapa da Argentina. Superbike deu um jeito de tirar a Argentina e não tão cedo o San Juan não vai voltar. Vai ter etapa no circuito de Balaton na Hungria. Estão babando muito o ovo desse circuito aí. Deve ser bom mesmo. Vamos testar ele durante o... Agora sim. E principalmente, né, o ponto principal, que é o Álvaro Bautista usando o número 1 para defender o título dele, né? Exato, porque campeões têm que usar o número 1. Agora sim, sexta marcha. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Eu vou começar o sexta marcha falando de turismo. Não, eu vou usar a vinheta da NASCAR. Porque eu vou falar da NASCAR Brasil, claro, que também conheceu os seus campeões. Primeira corrida vencida por Léo Torres e Júlio Campos. Pera aí. Cadê o Plim Plim Plim? Ser campeão. Ah, é verdade. Boa. Primeira corrida vencida por Léo Torres, em dupla com Júlio Campos, mas ele ganhou a primeira prova. Vitor de Ramazauskas foi o segundo colocado e ele ganhou a Pro AM. Arthur Gama em terceiro. O vencedor da AM foi Henry Couto, que chegou na 8ª posição. O Henry Couto já era o campeão da AM, já estava com o título garantido antes da etapa começar. Aí, a segunda prova teve vitória do Júlio Campos, junto com o Léo Torres, né? De novo, o Vitor de Ramazauskas em segundo e de novo o Arthur Gama em terceiro. Os vencedores da AM, 10º lugar para o Henry Couto. Ou seja, os favoritos detonaram e venceram tudo. Classificação do campeonato. Na
categoria Pro, Léo Torres e Júlio Campos com 280 pontos, sobraram na turma. Beto Monteiro e Alex Seide com 200, Arthur Gama com 192. Na Pro AM, Léo Reis e Rafa Reis, 246 pontos. Lourenço Beirão, único estrangeiro nessa lista, o português, 199 pontos. Gui Bax, 176 pontos. Na AM, o Henrique Couto venceu com 281 pontos. Brandon Zonta e Ricardo Molinari, 212. Léo Yoshi, 188 pontos. Só de curiosidade, o MC Gui ficou em sexto com 151 pontos, tendo vencido a etapa, tá? Isso é muito bom. Muito bom. Eric, Endurance. Endurance. Nós vamos começar contigo. Ah, também. Não, o Alert Título, olha só, eu vou ler só o que tá aqui, o negócio que você me mandou, tá? O Alert Título depois você fala. A corrida dana-se, o vencedor, que foi o Lucas Totes, Michael Grene e Mario Engel, mas... Primeiro fala que foi a corrida, Eric, foi às 12 horas do Golfo. Às 12 horas do Golfo em Asmarina. Ninguém se importa com Asmarina, mas vamos lá. Pô, ela só é ruim na Fórmula 1, Eric. Pois é, mas vamos lá. Olha só, o carro 99 pegando a corrida... Eu sei porque que você tá falando isso. O ponto é o carro que veio logo atrás, 12 segundos atrás, numa corrida de 12 horas. O carro pilotado por Nick Aloli e Dries Van Thor, né? Que usa o número 46. Mano. Sim. Mano. Ele gostou da brincadeira, Eric, só isso. Cara, é isso que eu não acho sensacional. Sensacional, cara. Sensacional ver ele gostou da brincadeira e ele vai correr o Mundial de Endurance. Ele estará no Brasil em agosto. Agosto não, julho. Cara, muito bom. Muito bom, cara. Sensacional. Terceiro lugar, só cita o pódio, vai. Terceiro lugar, fechando o pódio, o pódio aqui, o Júlio Gunon, Massimilian Goetz e Fábio Schiller. Isso. E teve a participação da Lilu Vadu, chegou na 16ª posição, tá? Sim. Foi a única mulher que correu a prova. Foi, não teve brazucas. Mas, cara, Valentino, velho. Valentino Rossi competindo em outro nível, velho. Olha que legal. Como ele sempre faz. Daqui a pouco o Vilela vai encerrar o programa tocando o sininho. Comentário do Carlos Fonseca. Carlos, então em sua homenagem, porque teve mais campeões. Agora eu vou falar do Endurance Brasil, que teve as 4 horas do Velocitar encerrando a temporada e Gaetano de Mauro é o grande campeão. Só ele, tá? Não foi com trio nenhum. Ele fez mais pontos que os outros do trio. Gaetano de Mauro, Guilherme Botura e Gustavo Quirila levam ali... Eric. Ineritismo. A Ligier é campeã pela primeira vez aqui do Rally, acabando com uma longa hegemonia da Sigma e da AJR. Mais uma que chegou. E tem gente que diz que esporte a motor ninguém tá nem aí, né, Cristiano? Ninguém tá nem aí pro Vasco. Gaetano de Mauro, Guilherme Botura e Gustavo Quirila venceram a prova. Sérgio de Menes, Marcelo Viana e Aldo Piedade Júnior foram os segundos colocados. Sarim Carlesso e Gustavo Martins em terceiro. Vencedores na GT3, vencedores da prova, tá? Quinto lugar para Marcelo Ram e Alan Kodair, quinto no geral.
E na GT4, André Moraes Júnior e Leandro Ferrari terminaram a prova na 12ª posição. Os campeões na P1, Gaetano de Mauro. Na GT3, Ricardo Maurício, Marcel Visconde e Marçal Miller. E na GT4, Danilo Dirani e Jacques Quartiero. Parabéns para os campeões. Bora! Antes de prosseguirmos, Rodrigo, a gente falou, eu falei aqui hoje, o negócio que ia mostrar no começo do programa, que eu ia mostrar no começo do programa, só que eu deixei. Agora você pode falar. Assim, totalmente nada a ver com o esporte motor, mas tipo, é pela zoeira. Hoje de manhã eu tava lá vendo no Facebook, aí pingou o anúncio do Mercado Livre, né, que eu vi lá. Aí eu olhei assim, não, esse anúncio não pode ser verdade. Aí eu printei o anúncio e mandei pro Rodrigo e ele foi ver. O anúncio, pessoas, eu sei que vocês adoram essa parte, a hora que eu pego aqui, filho, o anúncio é esse aqui. É sério, eles fizeram um empate, o Botafogo campeão brasileiro 2023. R$50, R$49,90 no Mercado Livre. Tá aqui. Eric, rola lá pra baixo. Rola agora lá pra baixo, eu quero ver o comentário. Não, os comentários, aqui, pessoal, aqui tá lá. Os comentários, tem vários aqui, ó. Engraçado, agora vai virar teste de coleção rara no futuro, tem do Palmeiras. Não, cadê? Ah, eu quero ver o do Celso Muçulmano. Meu, achei sensacional o Celso Muçulmano. Caraca, Libertadores de Botafogo tem. Flamengo campeão 86, né? Roano aqui e tal, cadê? Nossa. Caraca. Isso porque entrou mais aqui, tem muito aqui. Sim, tem muito. Não, aí começa todo mundo a xingar, óbvio. Desce mais. Não, acaba. Não tem comentário a respeito? Não tem? Não tem. Ah, tá que não bosta. Tem, mas aí, Rodrigo, eu tava vendo aqui, tipo, não tem nada tão ruim que não possa piorar. Olha, o mesma loja. Nossa. A mesma loja. Fizeram com as cores do Palmeiras. Meu Deus do céu. E tipo, só pra situar, Rodrigo, esse mesmo vendedor do Mercado Livre, agora você pode voltar pra cá. Esse mesmo vendedor do Mercado Livre, ele tem outros patches desse. Tipo, tem Fla-Boca, tem vários. O Fla-Boca principalmente foi por causa do Fluminense com o Boca Juniors na final do Libertadores. Essa trollagem foi um patrocínio das baterias Flex. São uma bosta. Cara, eu olhei assim, caraca, eles não fizeram essa merda, fizeram. É bom que vira pra eternidade. E o povo que tatuou Botafogo campeão? Não, não, fazer tatuagem, velho. Porra, na boa, assim, cara, eu não faço tatuagem mesmo porque dói pra caramba. Segundo, porque, porra, se um dia enjoar, eu não posso tirar. Ah, tem laser, não sei o quê. Só pra quem pode pagar, né? E não fala não, tá? Que eu vi agora esses dias o Brabo, que teve que fazer anestesia pra fazer tatuagem. É brabo. Depois dessa, a gente só tem uma coisa a fazer, né, Eric? Não, chega por hoje, né? Embora. Sabe quem vai estar quinta-feira aqui? Não, quinta não. Essa semana é o personagem. Adivinha quem vai ser homenageado amanhã? Não sei. Seria muito bom, Rodrigo. Seria muito bom se a gente pudesse. Não sei se o Rodrigo está ouvindo isso, mas seria muito bom se a gente pudesse refrisar a participação dele no programa. Pensar no seu caso. Principalmente, Rodrigo, os intervalos. Os intervalos que porque assim, pra quem tá boiando, lá acho que na primeira temporada ainda ainda bandeirada, o Lindy Rock participou do programa com a gente, né? E, tipo, acho que foi o Washington que arrumou pra gente participar, não lembro quem foi o Washington, né? Cara, e nesse meio, tipo assim, enquanto entrava o intervalo, né? O programa era retransmitido ao vivo na rádio ali, na Rádio Show de Esporte. Cara, era sensacional que, tipo, no intervalo, ele cortava a transmissão, mas, tipo assim, deixava
no off, né? Pra gente. Ele cortava a transmissão do Skype pro programa e deixava a gente conversando em off. Aí depois ele avisava, ó, vamos entrar. Aí acabava a parte. Mano, as histórias que o Igor soltou naquele dia, foram sensacionais. E fora o Vai Tomar Banho, né? O Vai Tomar Banho foi o melhor. Sensacional, cara. Chega por hoje, não precisa do banheiro. Chega por hoje. Pessoas, a gente não volta sexta-feira, mas eu prometo que gravo. Eu vou pedir também pro Eric só gravar um videozinho que vai pro Instagram e vai pro YouTube, coisa curta, só do que ele espera da decisão da Stock. Muita porradaria. Só pra não passar em branco. Não, coisa pouca. Agora, muita porradaria. Se for em menos de um minuto, melhor ainda, que vai pro Shorts. É bom pra dar engajamento. Mas a gente não vai estar aqui sexta-feira. Rodrigo, são quantos pilotos disputando o título? 9. São 7, né? Não, 7. 7 disputando o título. São 7 disputando o título, 3 de forma mais direta. Muita porradaria, Rodrigo. Muita porradaria. Mas tem 7 ainda na disputa. E o Papo Veloz estará em loco. Boa sorte. Certo? Então, a porradaria... Rodrigo Vilela estará em loco, né? E por favor, Rodrigo, não invente de querer fazer coisa na passarela, abrir buraco lá na passarela pra poder fazer. Nunca. Pelo contrário, eu sou a favor de que aquela passarela seja derrubada, levantada uma nova, com 2 andares, uma só para os fotógrafos credenciados e com colete, e a segunda transitando. O corredor um pouco mais estreito, a proteção mais larga, onde os braços das pessoas não cheguem, para ninguém parar. Entendeu? Então não dá para abrir na parte de cima, mas ela tem que ser refeita. Aquilo ali é um perigo gigante. Espetures, você não vai estar ouvindo isso aqui, mas presta atenção, tá? Deixa eu ver os últimos comentários, vamos ver. Quando sobe a musiquinha, é hora de puxar o bonde. Enquanto isso, vendo o Cezé desafinando tudo que pode. Adoro! Adoro, sabe por quê? Porque não aprendeu a adaptar as músicas para a voz dele. O problema é dele. Eric, até segunda. Até segunda, né? Até segunda-feira. Queridos ouvintes, muito obrigado mais uma vez por terem acompanhado a gente mais uma. O Eric tirou a câmera, eu volto aqui. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Semana que vem a nossa última live de 2023, falando da decisão da Stock e com a parte final da retrospectiva de 2023. Então, sigam o nosso canal, sigam nossas redes sociais, acompanhem nosso trabalho, deixem like, deixem comentários, isso ajuda cada vez mais, não só a nossa motivação e nossa empolgação, mas também ao nosso engajamento lá no nosso canal. Grande abraço a todos vocês, uma excelente semana e até segunda-feira que vem, pessoal. E a gente vai estar lá em Interlagos, vamos trazer muita coisa para vocês. Grande abraço para vocês. Tchau.